Olá, alunos e alunas, tudo bem? De novo, eu aqui com vocês, né, professora Larissa, de Ciências. E na aula de hoje, nós ainda vamos falar de velocidade, tá? Então, nas duas últimas, né, a gente vem falando sobre velocidade, tá? Então, essa aula é continuação, tá? Pega aí seu caderno, né? Confirma aí sua presença, mantenha, né, suas obrigações em dia para que a gente possa ir se ajudando, né? Estamos no final do ano, todo mundo está cansado, nós também, mas não podemos desanimar agora, né? Então vamos lá, começar a retomada de hoje um pouquinho diferente, tá? A gente vai começar retomando o conteúdo das aulas passadas, já com o exercício para que você pratique mesmo. Então vamos lá, ver se você lembra. Caso você não lembre, você volta ali no seu material que você vai encontrar. Qual é a diferença entre os conceitos de velocidade instantânea e velocidade média? Qual que é a diferença mesmo na prática? Então vamos lá responder aí. Encontrou? Lembrou qual é a diferença? Então vamos corrigir. Então, velocidade instantânea, o próprio nome já fala, instante, é algo momentâneo, é algo daquele exato momento, tá? Então é a velocidade de um corpo num determinado instante, né, ao longo da sua trajetória, tá? E o que é a velocidade média? A velocidade média é uma estimativa das velocidades que esse móvel, né, percorreu, tá? Associada, né, ao seu deslocamento e ao seu tempo, tá? Então, quando a gente calcula a velocidade média, lembrando que a gente precisa conhecer a distância, né, o deslocamento percorrido e o tempo, tá? Então, essa diferença, né, esse intervalo, essa estimativa, que é o que a gente chama de velocidade média e instantânea daquele instante, daquele exato momento. Então, esta é a diferença. Continuando, então, um quiz. Se um carro faz um percurso de 70 km em 2 horas, podemos afirmar que, então na opção A sua velocidade instantânea foi de 35 km por hora. Na opção B, sua velocidade média foi de 35 km por hora. Opção C, sua maior velocidade foi de 35 km por hora. Ou a opção D, a sua menor velocidade foi de 35 km por hora. Pensa bem, né, que essa não é nem a questão de cálculo, mas é a questão dos conceitos de velocidade que a gente viu, que você precisa estar bem atento para acertar esse quiz. Então, pensa, responde aí e voltamos para a correção.
Muito bem, terminou o tempo para que você responda. Vamos lá ver se você fez correto. Então, a nossa resposta correta era a alternativa B, tá? Por quê? Velocidade instantânea dele, a gente não sabe. Em determinados momentos, né, esse carro ele pode ter chegado a 80, em determinados momentos ele pode ter chegado a uma velocidade de 20 km por hora, dependendo de como estava fluindo o trânsito. Então, a velocidade instantânea é aquela do exato momento. Mas aqui a gente tem alguns dados nesse quiz, que ele fez um percurso de 70 km em 2 horas. Né? Então, se a gente pegar esses dois dados e dividir 70 km em 2 horas, a gente encontra o valor de 35 km por hora. Isso é a velocidade média dele, né? E não a sua velocidade instantânea, tá? Porque a velocidade instantânea ela varia conforme o instante, né? O ponto em que ele está andando, tá? Mas 35 km por hora é sua velocidade média, ou seja, uma estimativa entre as várias velocidades que ele desenvolveu neste tempo, tá? Por que não podia ser a C e a D? A C estava na cara, né? A maior velocidade, 35 km por hora, será, né? Se fosse só isso, ele não teria feito os 70 km em 2 horas. E a menor, a gente não sabe. Talvez uma lombada, talvez no momento de um congestionamento, ele tenha feito menos do que 35 km por hora, tá? Então, lembrando aqui que ao pegar a distância percorrida e dividindo ela pelo tempo, o valor que a gente encontra corresponde à velocidade média, tá? Por isso que a nossa resposta era a letra B. Dando sequência, então, a gente já sabe como calcular a velocidade média, né? Usando a fórmula Vm igual a ΔS por ΔT. Nós já sabemos também como transformar, como converter as unidades de medida, que a gente fez isso na aula passada, né? Então, de quilômetro por hora, se eu quero transformar isso para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Se eu tenho uma velocidade média em metros por segundo e eu quero conhecer ela em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, tudo isso tem que estar no seu formulário, né? E aí, novamente, é hora de praticar, né? Quando a gente refaz exercícios, fica muito mais fácil, né, do conteúdo realmente ser assimilado. Então, é importante que você pratique aí no seu material. Então, olha só. Um canguru que mora em um zoológico, ele demora 12 segundos para atravessar a sua jaula, tá? Que mede 25 metros de comprimento. Qual a velocidade média do canguru em quilômetros por hora? Perceba algo bem importante aqui nesse exercício. Primeiro, você vai descobrir a velocidade dele em metros por segundo, né? Porque você tem o tempo em segundo e aí o tamanho da jaula dele em metros. Então, primeiro você descobre em metros por segundo, depois você faz aquilo que a gente já aprendeu, a converter, né, de metros por segundo para quilômetros por hora. Não esqueça disso, tá? Então, responde aí e já voltamos para corrigir.
E então, vamos ver se você conseguiu chegar ao resultado correto? Então, primeiro, de novo eu tô falando isso, né? Mas é super importante, faça o levantamento dos dados, tá? Analise e interprete o problema. Então, ele disse para nós que a jaula desse canguru tinha 25 metros. Então, se ele percorreu os 25 metros, esses 25 é o nosso ΔS, tá? Em quanto tempo ele fez isso? Em 12 segundos. Então, 12 segundos é o ΔT, é o nosso intervalo de tempo. Agora sim a gente consegue calcular a velocidade média do canguru. Então, Vm igual ΔS por ΔT. Então, substituindo esses dados, 25 metros divide por 12, né, que é o tempo que ele levou. Dividindo 25 por 12, o resultado é 2,08 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média desse canguru em metros por segundo, 2,08. Mas, lembrando aqui que esse exercício, ele queria saber a resposta da velocidade média desse canguru em quilômetros por hora. Então, tá faltando um ponto importante, que é a conversão. Então, vamos lá fazer a correção dessa parte? 2,08, que é o resultado que você já encontrou, né, no primeiro cálculo, multiplicando por 3,6, tá? Até destaquei aqui para vocês lembrarem, né, que quando a gente transforma de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica, tá? Então, multiplicando por 3,6, o resultado encontrado é 7,48 quilômetros por hora, né? Porque você fez a transformação, tá? Então, se a gente pergunta assim, mas um canguru, dois cangurus, um está correndo a uma velocidade de 2,08 metros por segundo e o outro a 7,48 quilômetros por hora. Qual deles está correndo com uma maior velocidade? Ambos estão desenvolvendo a mesma velocidade. A diferença aqui é que estamos usando unidades de medida diferentes, né? Então, fazer a conversão, aí sim a gente conhece a velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por hora, tá? Não pode esquecer a regrinha da conversão. Continuando aqui, mais um exercício para você também praticar, bem parecido com o anterior que a gente fez. Olha só, um atleta percorre a distância de 100 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade escalar, né, sua velocidade média desse atleta? Dê a resposta em quilômetros por hora e também em metros por segundo. Então, o que se faz? Primeiro, calcula em metros por segundo, né? Porque você já tem os dados em metros e em segundos. Então, tá muito mais fácil. Descobriu o valor, faz a conversão para quilômetros por hora. Vamos lá responder aí no seu material? Muito bem, então vamos fazer a correção. Então, ele dizia, né, que o atleta correu 100 metros em 10 segundos. Então, os 100 metros é o ΔS.
E se ele disse que foi em 10 segundos, o 10 segundos é o ΔT, que é o intervalo de tempo. Fiz esse levantamento de dados, agora sim eu consigo calcular a velocidade média, tá? E aí substituímos os dados encontrados nesta fórmula. Como é que fica? 100 dividido por 10. Tranquilo, né? O resultado vai ser 10 metros por segundo. Então, esta é a velocidade média, né, desse atleta ali, mas em metros por segundo. Ok, metade do exercício já está correto, mas ele queria saber também em quilômetros por hora. Então, o que você tinha que fazer aí? Você tinha que fazer a conversão. Então, esse 10 que você encontrou, multiplicando, né? Por que multiplicando? Porque a gente quer transformar de metros por segundo para quilômetro por hora. Se fosse o contrário, aí vocês estariam dividindo, tá? Então, 10 multiplicando por 3,6, o resultado é 36. Então, se ele corre 100 metros em 10 segundos, ele desenvolveu uma velocidade média de 10 metros por segundo, que em quilômetro por hora equivale a 36 quilômetros por hora, certo? Então, primeiro calcule na unidade que o problema já te fornece, né? Se ele estava falando distância em metros e tempo em segundos, ótimo! Descobre a velocidade média primeiro em metro por segundo. E aí depois é só converter. Então não é difícil, né? O grande segredo está em você ter o seu formulário em mãos e você fazer a análise, a interpretação dos dados, tá? Para saber colocar eles corretamente na fórmula. Não tem muito segredo, tá? Agora, uma questão aqui para você pensar um pouquinho. Você já andou de bicicleta em alguma rua ou uma estrada extremamente plana, retinha, sem mudar o jeito, a velocidade com que você estava pedalando e sem frear? Dificilmente, né? Por quê? Na maioria das vezes você tem que frear, você tem que desviar, né, buracos, você aumenta a velocidade numa descida, você ganha velocidade, né, você perde velocidade na subida, tá? Então isso aqui não é comum de acontecer nesta situação. Mas vamos supor, né, uma hipótese, que em um passeio de bicicleta, num espaço, num trajeto reto e plano, você tenha mantido as suas pedaladas num ritmo constante, tá? Percorrendo, então, 6 metros a cada segundo. Olha só a imagem. Então, a cada segundo você conseguiu manter a sua velocidade e percorrer 6 metros, tá? Perceba, então, que a cada segundo a distância que você percorreu foi a mesma, 6 metros. E a velocidade, né, se manteve constante. Esse tipo de movimento, quando ele acontece, ele é chamado na física, tá, de movimento uniforme. Por que uniforme? Porque é algo que está sendo mantido, né? A distância percorrida a cada segundo está sendo a mesma. Por isso que a gente fala movimento uniforme, ok? Então, olha só, a cada segundo ela está percorrendo, essa ciclista aqui, 6 metros. Ah, mas e essa velocidade média dela? E em quilômetro por hora, quanto que é isso? A gente já sabe como converter, né? Se a gente multiplicar por 3,6, significa então que em quilômetros por hora a velocidade média dela é 21,6 quilômetros por hora. Mas o que eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem é que quando um movimento acontece em trajeto reto e plano, onde a velocidade é mantida constante, ela não muda. E conforme o tempo passa, a distância percorrida é sempre a mesma no intervalo de tempo, isso é o que na física nós vamos chamar de movimento uniforme, tá? Guarda bem isso. Então, olha só, com base nisso que a gente acabou de falar, o movimento uniforme, então ele é caracterizado por, na opção A, ter uma velocidade alta. Na opção B, ter velocidade baixa. Na opção C, ter uma velocidade constante. Ou a opção C, ter velocidade variável. E aí, qual é a caracterização de um movimento uniforme?
Voltando aqui, vamos para a correção. Então, eu dei as opções, né, para vocês. Opção A, opção B, C e D, tá? Então, qual foi a que você escolheu aí? Se você respondeu a opção C, está correto. Por quê? Quando estamos falando de um movimento que é uniforme, uniforme quer dizer padrão, algo que não muda, né? Guarda isso na sua cabeça. Quer dizer que é um movimento que tem uma velocidade constante. E no dia a dia, será que é fácil acontecer isso? Quando você está andando, quando você está num veículo, num carro, num ônibus, será que está acontecendo um movimento uniforme? Olha, se você está num trânsito, em alguns momentos o trânsito, né, acaba ficando congestionado, tem que reduzir a velocidade, outros momentos, né, o carro ganha velocidade. Então não é um movimento uniforme, tá? O movimento uniforme, guarda bem, é aquele que a velocidade permanece constante e a distância percorrida a cada intervalo de tempo é sempre a mesma, tá? Momento de praticar. Olha rapidinho aqui o último exercício da aula de hoje. Então, analisa essa imagem, observa os tempos que estão em cima e os metros, né, a distância que estão embaixo aqui, marcadinhas, e responda, este movimento ilustrado aqui, ele é uniforme? Sim ou não e o porquê, né? Então, justifique, anota aí a sua explicação. Então, vamos lá responder? E então, o que você acha? É uniforme, não é? Por quê? Vamos ver se você pensou, né, corretamente. Movimento uniforme, para ele ser uniforme, o que ele tem que ter que a gente viu? Tem que ser um trajeto reto e plano, certo? Que nesse caso é algo que está acontecendo, né? Não vemos nenhuma curva aqui, por exemplo, nenhuma lombada, tá? A cada segundo que passa, a distância percorrida tem que ser a mesma. E o que a gente percebeu aqui? 1 segundo, 2, 3, olha só a distância que está sendo percorrida. De 20 para 30, 10 metros. De 30 para 40, percorreu 10 metros. De 40 para 50, também 10 metros. Então percebam que a cada segundo ele está percorrendo a mesma distância, 10 metros. Portanto, sim, podemos caracterizar esta situação como movimento uniforme, tá? Porque a velocidade está constante, porque é numa trajetória reta e plana, tá? E também porque a distância percorrida a cada segundo está se mantendo a mesma, tá? Se o carro percorresse 20 metros num segundo, né, e apenas 5 no outro, já não é mais movimento uniforme. Se tiver alteração de velocidade, já não é mais movimento uniforme, tá? Então, movimento uniforme é um dos tipos de movimento, né, que nós aprendemos na aula de hoje e essas são as suas características. E aí vamos fechando mais uma aula. Então a gente retomou nessa aula a diferença, né, entre os conceitos de velocidade instantânea e média. Retomamos também como calcular a velocidade média e como converter as unidades de medida. Vimos quais são as características do movimento uniforme, mas nós vamos falar mais de movimento uniforme na próxima aula, tá? Então já fica aqui a dica, né? Se cuida, agradeço de novo sua atenção por mais esta aula comigo, tá? E te espero na próxima. Até lá!